Alguém precisa de algo. Pode ser um problema pequeno, pode ser algo mais sério, mas de alguma forma, isso chega até você. Você nem precisa ser chamado. Você percebe antes, entende antes, já se posiciona e resolve, organiza, dá conta. Por fora, parece natural, como se fosse só quem você é. Mas por dentro, não é exatamente uma escolha. É automático. Você não pensa muito, só assume, só segura. E isso não acontece às vezes. Acontece o tempo todo, com família, com amigos, no trabalho. Você vira referência. A pessoa que resolve, a pessoa que aguenta, a pessoa que não quebra. E no começo, isso parece força. Você se sente útil, confiável, necessário. Mas com o tempo, começa a pesar. Porque enquanto todo mundo descarrega, você acumula. E quase ninguém percebe. Talvez nem você tenha parado para perceber. Mas existe uma pergunta ali. Você escolheu ser assim? Ou só nunca teve outra opção? De fora, isso vira elogio. Você é forte, você aguenta, você sempre dá conta. E isso reforça tudo. Você continua fazendo, porque funciona, porque resolve, mas aos poucos, vira expectativa. As pessoas passam a contar com você, esperam que você sustente, esperam que você esteja bem, sempre. E você continua, mesmo quando está cansado, mesmo quando está no limite, porque já virou padrão. Mas tem um detalhe importante. Você não escolheu isso de forma consciente. Você se adaptou. Em algum momento, foi necessário e funcionou. Só que agora, continua acontecendo. Mesmo quando já não precisa ser assim. E isso cria uma tensão silenciosa. Porque por fora, parece força. Mas por dentro, pode ser só hábito. Então a pergunta muda. E se isso não for exatamente quem você é? E se for um papel que você aprendeu cedo demais? A psicologia explica que o cérebro aprende pelo que funciona, principalmente nos primeiros ambientes, família, escola, relações próximas. Se em algum momento você precisou segurar mais do que podia, o sistema aprende. Ele entende que essa é a forma certa de agir. Então começa a antecipar problemas, assumir responsabilidades, controlar emoções, não porque isso é sua essência, mas porque isso resolveu situações. O sistema nervoso reage assim. O que se repete e dá certo, vira padrão. E quanto mais você repete, mais automático fica. Você para de avaliar, só responde, só assume. E isso se mistura com identidade, como se você fosse naturalmente forte, quando, na verdade, você foi condicionado a ser. E isso muda tudo. Porque não é só personalidade, é adaptação. Se você olha para trás, isso dificilmente começou agora. Normalmente vem de fases em que você precisou ser mais do que podia, assumir responsabilidade cedo, resolver coisas que não eram suas, equilibrar ambientes instáveis, e o seu sistema se ajustou. Aprendeu que precisava dar conta, que não podia falhar, que não podia desmoronar. Então entrou em controle constante, sempre atento, sempre antecipando, sempre segurando. E isso continua, mesmo quando não precisa mais. O sistema nervoso mantém esse estado. Responsabilidade contínua. E isso tem um efeito claro. Você não relaxa, tem dificuldade de soltar o controle, de simplesmente não ser o forte, porque o corpo não reconhece isso como seguro. Ele está acostumado a sustentar. Então, mesmo quando tudo está tranquilo, você continua em alerta, como se algo ainda dependesse de você. E isso cansa, porque não é só o que você faz, é como você funciona o tempo todo. E esse é o ponto. Você não virou forte porque quis, você virou forte porque foi necessário. Agora entra uma parte mais difícil de ver. Esse padrão também te protege. Você resolve, você sustenta, você mantém tudo funcionando. Você não depende. E isso dá sensação de controle. Mas tem um custo. Você começa a carregar coisas que não são suas. Assume responsabilidades sem perceber. Sustenta mais do que deveria. E isso vira o normal. Descansar começa a gerar culpa. Pedir ajuda parece estranho. Delegar parece arriscado, como se algo fosse desmoronar. Então você continua, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, porque parar não parece uma opção, e isso cria uma distorção silenciosa. Você se vê como forte, mas talvez você só não saiba ser outra coisa. E isso traz uma tensão importante. Até que ponto isso é força? E a partir de quando vira sobrecarga? Agora olha para isso com mais calma, sem julgamento. Quando algo dá errado, você assume automaticamente? Ou você para e avalia? Quando está cansado, você descansa ou continua? Quando alguém precisa de ajuda, você oferece ou se sente responsável?
E uma pergunta direta: você sabe pedir ajuda ou só sabe oferecer? Porque às vezes o problema não é ser forte, é não ter espaço para não ser. Agora pensa nisso. Se você não resolvesse tudo, o que você acha que aconteceria? Algo realmente sairia do controle? Ou você só deixaria de carregar sozinho? Porque essa resposta revela algo importante. Se você está escolhendo ou só repetindo. E quando você percebe isso, a força deixa de ser automática e passa a ser algo que você pode ajustar. Talvez você nunca tenha sido forte demais, talvez você só nunca teve espaço para ser vulnerável, e isso muda completamente a forma de olhar, porque não é sobre capacidade, é sobre condição. Se por muito tempo você precisou segurar tudo, faz sentido que hoje isso seja automático, mas existe uma diferença importante: ser forte por escolha e não ter outra opção. Uma vem de autonomia, a outra de adaptação. E enquanto isso não fica claro, você pode continuar se cobrando por algo que nunca foi exatamente uma escolha. Isso não significa deixar de ser forte, mas talvez signifique não precisar ser forte o tempo todo, porque força constante não é equilíbrio. É sobrecarga. Talvez o ponto não seja aguentar mais, talvez seja aprender a soltar. Então fica a pergunta: se você não precisar segurar tudo, quem você seria? No próximo vídeo, você vai entender como relaxar, pedir ajuda e criar equilíbrio, sem perder a sua força.